sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Danilo Costa, sou profissional de educação física e é um enorme prazer ter todos vocês aqui comigo. Hoje a gente vai abordar um tema que eu acho muito interessante e que a galera vem me cobrando bastante também, que é alongamento. E aí, nós conseguimos melhorar o alongamento? Nós conseguimos melhorar a nossa flexibilidade? É treinável? Não é? Faço antes? Faço depois dos exercícios? Beleza, galera? Nós vamos abordar um pouco sobre alongamento hoje. Suas formas passiva, ativa, balística. Então, assim, tem uma infinidade de formas que nós podemos treinar e melhorar o nosso alongamento, a nossa flexibilidade. Galera, o meu intuito aqui no canal é colaborar para que você tenha uma vida melhor. Quero lhe ajudar a superar os teus limites, a melhorar as tuas atividades diárias, quero dar independência e quero compartilhar um pouco do meu conhecimento, mostrando através da atividade física o quanto de benefício nós podemos ter, o quanto nós podemos melhorar nossa saúde, o quanto nós podemos melhorar a nossa independência. E é isso aí, galera. Fiquem comigo, quero trazer um conteúdo prático também e compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece. Alongamento, flexibilidade pode ajudar outra pessoa também. Galera, a gente não pode deixar de definir o que é a flexibilidade. A flexibilidade é a capacidade de nós fazermos movimento na maior amplitude possível na articulação, sem que traga riscos de lesões ou riscos morfológicos. Então, assim, se eu consigo fazer um movimento no maior arco possível, é porque a flexibilidade me permite. E agora a gente também vai classificar o que seria o alongamento. Galera, o alongamento ele seria o trabalho que contribui para a manutenção da nossa flexibilidade. Então, esse trabalho ele não será feito nas articulações, eles serão feitos na musculatura, nos componentes plásticos da musculatura. Então, galera, nós vamos mostrar essas duas vertentes. Como treinar a flexibilidade e como treinar o alongamento, para que nós possamos ter a manutenção dos ganhos obtidos através da flexibilidade. Então fique aí que você vai gostar. A nossa primeira demonstração de treinamentos aplicáveis para a flexibilidade é o treinamento através da flexibilidade dinâmica ou também chamada de forma ativa. Esse treinamento ele é composto através da contração do músculo agonista, o músculo principal da atividade. Vamos supor, estou fazendo uma flexão de cotovelo. Essa flexão de cotovelo, ela está sendo feita pelo bíceps braquial. Então, é quando o bíceps braquial ele atinge o maior nível de amplitude de movimento sem auxílio de um fator externo ou de uma força externa, de um peso. E a nossa próxima exploração aqui é sobre a flexibilidade passiva, também conhecida como estática. Ela é entendida como aquela onde se encontra o maior nível de amplitude de movimento através de uma força externa. Então, o que difere da forma ativa ou dinâmica para a forma passiva é que na forma ativa ela não tem uma força externa. Já na forma passiva nós vamos utilizar de uma força externa para nós obtermos níveis maiores de amplitude através desse movimento. Galera, e por último aqui sobre a flexibilidade, nós temos a flexibilidade balística. É um momento onde a musculatura pertencente à articulação se encontra totalmente relaxada, de maneira que o restante do segmento desta articulação seja movimentado de forma rápida e explosiva. Nessa demonstração vocês vão entender bem como que essa flexibilidade balística ela funciona. Galera, no que se refere a alongamento, nós temos vários métodos diferentes que nós podemos utilizar para essa melhora, para esse trabalho. Mas eu quero explorar com vocês aqui apenas 3, que é o estiramento passivo, o estiramento ativo e o estiramento misto. O primeiro é o estiramento passivo. Ele é realizado para a preservação e manutenção das amplitudes com grau de movimento, sem ultrapassar o limite, devendo ser sustentado nessa posição por cerca de 6 a 10 segundos. O segundo é o estiramento ativo. Ele possui um protocolo bem específico, que busca de 2 a 3 séries com repetições que variam de 3 a 6 movimentos que irão buscar o maior grau de movimento da articulação referida no exercício. E por fim, o estiramento misto.
que busca utilizar de 2 séries com movimentos de 4 insistências submáximas, permanecendo uma vez por 4 segundos no ponto máximo obtido. Os movimentos devem ser lentos e feitos apenas no terço final do grau articular. E o melhor de tudo, todas essas demonstrações que nós fizemos, você pode fazer em qualquer lugar que você esteja, seja na sua casa, seja em uma caminhada no parque, seja num hotel, enfim, galera, não tem desculpa. Nós conseguimos treinar o alongamento, a flexibilidade em qualquer lugar. E galera, respondendo o questionamento que eu trouxe no início do vídeo, e aí, treinar antes ou depois de um treino normal na academia? Existe uma grande discussão no mundo acadêmico que uns defendem antes, outros defendem depois. Mas o que tem sido mais aceito é que o treinamento sobre flexibilidade e alongamento feito após o treino resistido tem trazido melhores resultados. Isso porque o treinamento antes, ele na grande maioria dos casos, ele traz uma perca de força. Então assim, para quem vai treinar musculação, para quem quer levantar um peso maior, treinar flexibilidade e alongamento antes pode ser prejudicial para o seu treino e para os ganhos de carga e para os ganhos de hipertrofia. E aí galera, curtiram essas demonstrações que nós fizemos? Espero que sim, espero que eu possa ter clareado um pouquinho a forma como que nós podemos treinar a flexibilidade, como que nós podemos treinar o alongamento. Se ficou alguma dúvida, se ficou algum questionamento, entre em contato comigo. Se vocês quiserem que eu aborde esse tema um pouco mais específico, direcionando só para exercícios, só para o tempo, só para as demonstrações, como nós podemos variar, como nós podemos fazer uma série para alongamento e flexibilidade, deixe nos comentários, vai ser um prazer atendê-los. Muito obrigado você que ficou até o final, espero que você tenha gostado, espero que você tenha absorvido o máximo de conhecimento possível. Galera, assine o meu canal, acione as notificações para que você não perca os próximos vídeos. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. É uma alegria ter todos vocês aqui. É uma satisfação enorme. Beijo e até a próxima.